O Dedinho de Prosa está começando e hoje a gente continua um trabalho de resgate de algumas histórias, biografias de pessoas importantes. Vamos falar hoje sobre Luiz Bronzeado, que foi uma figura muito festejada na Paraíba durante a sua trajetória política e administrativa. Como ele não está mais vivo, a gente trouxe aqui a filha dele, Germana Bronzeado. Germana, de onde era Dr. Luiz Bronzeado? Papai era da região ali do Brejo, era de Remígio. Remígio, pertinho de Areia. Pertinho de Areia. Pertinho de Serraria, minha terra. Exatamente, era ali daquela região do Brejo. E a carreira política, como é que começou? Ele começou a carreira política bem cedo. Ele terminou a faculdade de Direito em 1947. Aqui na Paraíba? Não, ele fez faculdade de Direito no Recife. No Recife, aqui não tinha. Ainda não existia, época, né? não existia. Eu acho que a faculdade de Direito daqui é final da década de 60, por aí, né? Ele fez faculdade no Recife. E quando ele voltou à Paraíba, retornou, né, para as suas origens, e ele começou a atuar em Areia. Como advogado? Como advogado, em Areia. Fez concurso para promotor de justiça e a primeira legislatura dele foi em 50, quer dizer, 3 anos depois do concurso de promotor. É. Ele fez concurso e ele foi nomeado para Areia mesmo ou foi para outro lugar? Eu não me recordo, porque logo em seguida ele foi eleito deputado estadual e aí já não mais pediu licença, né? Certo. Se licenciou para assumir o cargo de deputado estadual. E ele elegeu-se por que partido? Pela UDN. Pela UDN. Ele era da UDN. Da turma da UDN. Da turma da UDN. Ele foi logo deputado estadual ou ele antes foi vereador? Não, né? Ele foi deputado estadual. A base dele era a partir de Remígio. Remígio, Areia. O padrinho político dele era o Coronel Cunha Lima. Major Cunha Lima, de Areia, né? Bem, o velhinho barbado. O velhinho barbado eu ainda conheci. Eu conheci também. Eu conheci. Eu me lembro que eu era criança. Ele tocava fogo nas criaturas e jogava na fornalha. Não sei se é verdade. Eu nunca ouvi falar nisso, não. Eu achava ele. Eu achava ele uma pessoa emblemática, porque quando eu o vi pela primeira vez, criança, era aquele senhor de barba. Eu me lembro. Né? Barba fechada. Todo de branco. Todo de branco. E num cavalo, né? Aquilo pra gente, a gente vinha de Brasília, eu praticamente fui criada em Brasília. Nós chegamos em Brasília em 60, na inauguração. Chegaram em 60? Sim, papai era deputado federal. Seu pai foi, no primeiro mandato de deputado federal dele, foi no Rio de Janeiro e depois foi para Brasília? Foi. Ele começou no Rio? Começou no Rio. O Congresso transferiu isso para Brasília? Ele foi 2 legislaturas estadual pela Paraíba aqui, de 50 a 54 e depois até 58. E daí ele se candidatou a deputado federal e nós fomos para Brasília. Em janeiro de 59... Quer dizer que o padrinho dele era o velho coronel... que eram Cunha ali... Lima. É parente de Ronaldo Cunha Lima, né? Eu não sei, deve ser, pelo sobrenome. Existia uma disputa naquela região do Brejo, que era o coronel Cunha Lima e Zé Américo de Almeida, né? Era ali, os dois disputavam eram os dois, eram daquela região do Brejo. E seu pai, nesse caso, se opunha a José Américo. A José Américo. Que era também da mesma turma da direita, né? Sim, mas... Dividiam lá, né, nesse espaço. Mas essa época daí, eu sei dessas histórias porque, claro, meu pai comentava e contava essas coisas. Mas ele chegou a ter algum desentendimento, algum confronto com o Zé Américo? Zé Américo era um cara temperamental e seu pai não era muito de correr da raia, não, né? Não, mas eu acho que sim. Mas eu acho que naquela época, Wellington, as pessoas tinham... tinha a coisa mais... De respeito pelo adversário. De respeito pelo adversário, né? Disputavam, eu me lembro que papai, José Américo, morando aqui no Cabo Branco, e já de idade, meu pai frequentava a casa dele para conversarem, né? E depois das divergências políticas existia uma amizade. Mas tinham coisas...
tinham coisas assim, violentas e... Nas campanhas. Nas campanhas, era uma coisa muito apaixonante, né? A política era... Você tem lembrança das campanhas que ele participou ou a lembrança é vaga? Não, eu não tenho lembrança porque eu era muito pequena. A última lembrança que eu tenho dele, em campanha política, que eu fui algumas vezes, foi a última vez que ele tentou, em 86, eu acho, para deputado federal. Ele não foi eleito em 86? Não. Ele se aposentou do Tribunal de Justiça, ele era desembargador, e ele se aposentou para tentar uma vaga como deputado federal. Agora, ele também foi secretário de segurança aqui no estado, não foi? Foi. Ele foi em 79, no governo do Dr. Buriti. Dr. Buriti convidou para ser secretário de segurança. Foi aquela fase que ele deu arrumada na polícia, tiveram que tirar uns caras da polícia que não eram lá peça boa. Ele ficou, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos. Depois entrou o Coronel Navarro, né? E o mandato dele de deputado estadual? Quais você tem lembranças? Ele comentava como foi o mandato dele? Bem, ele tem um episódio, quando ele foi deputado estadual, que ficou muito marcado, né? Que foi um atentado que ele sofreu no dia das eleições, eu acho que foi para a reeleição dele, como deputado estadual. Deputado estadual. E o atentado foi aonde? Foi na cidade dele. Em Remígio? Em Remígio, no dia da eleição. Então, atiraram nele? Atiraram nele. Quantos tiros? Como é que foi o desdobramento desse Bem, porque essas histórias eram contadas, nós éramos pequenos, nós evidentemente não participamos, nem eu, nem meus irmãos, mas essas histórias eram contadas, né? E eu fui avivar a memória com Tiremar, que é o irmão mais novo dele, e Tiremar me disse, olha, parece que eram 3 pessoas. E, claro, dia de eleição na sua cidade, você vai cumprimentando várias pessoas e você vai à casa delas. E Remígio era uma cidade muito pequena, só tinha uma rua calçada, que é a rua da igreja. E ele vinha na rua, ele vinha andando na rua. Eu me lembro dele dizendo assim, eu achei muito estranho porque não tinha ninguém na rua. A rua estava vazia, a calçada estava vazia. E aí, normalmente não é assim. Não é assim. Então já tinham essas pessoas esperando. Quando ele saiu de uma dessas casas, né? Ele notou a rua vazia, e aí quem complementou o pensamento foi Tiremar. Tiremar disse, e aí quando ele saiu de uma dessas casas, alguém já atirou. Quando atirou, ele já saiu rolando, era uma ladeira, ele já saiu rolando na ladeira e saiu do outro lado. Ele só andava armado, não era? Ele andava armado, aí ele respondeu. Respondeu e acertou? Acertou. Acertou e matou? Bem, parece que sim. Foi, né? Eu acho que pelo menos ele respondeu. Ele dizia o seguinte, ele era míope, ele usava óculos. Então, no que ele caiu e ele rolou, ele perdeu o óculos. Ele dizia, bem, se estão atirando em mim, quem está na rua é meu inimigo. Porque ele tinha a lembrança de que não tinha visto ninguém na rua. Então, ele disse que atirou nos vultos que ele viu passando. Um vulto que se deslocava, ele atirava. E ele era conhecido como uma pessoa que tinha uma excelente pontaria, né? Então, assim, me parece que ele feriu aí uns 2 e um conseguiu fugir. Né? Eram quantos ao todo? Parece que eram 3. 3. É. Agora, a pergunta é o seguinte, quem mandou? Ele não chegou a investigar quem foi? Não, deve ter investigado, mas se supunha que fosse alguém, algum inimigo político, alguma coisa assim, mas não se tinha certeza absoluta. Eu acho que até hoje não se tem. A eleição dele para deputado federal, ele teve 2 mandatos estadual, é isso? Foi, 2 mandatos. No terceiro foi para deputado federal. Foi eleito? Foi eleito. Ainda no Rio de Janeiro. A capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro. Você aí não tem lembrança disso não, né? Não, a lembrança que eu tenho é das histórias que me contam. Porque, por exemplo, ele não era o meu pai legítimo. Não era o seu pai legítimo, ele lhe adotou, claro. Ele era meu tio.
Seu tio, irmão do seu pai ou da sua mãe? Irmão da minha mãe. Em 59, no início de 59, minha mãe veio a falecer. E eu fiquei bebê. E aí ele me adotou e já fui morar no Rio de Janeiro. Já saí daqui direto para o Rio de Janeiro. Em 60, quando transferiram a capital para Brasília, nós fomos para Brasília. Ele era entusiasmado por Brasília. Aquele projeto de Juscelino, Aquele projeto, é. A gente vai continuar essa história sobre Brasília daqui a pouco. Daqui a pouco o Dedinho de Prosa estará de volta.